Vamos lá, todos absolutamente à vontade, mas impressionante voltar o Abel na coletiva. Obviamente que alguém também perguntou, mas assim, a gente não está julgando ele ter falado, é o que ele falou. Assim, tá na cabeça dele? Você virou... Ele trata de um jeito como se fossem só as pessoas perguntando. Quem topou falar tudo aquilo, até a entrevista ao Vlad e tal, que a gente trouxe aqui, quem buscou falar... O caso era Abel e Cuca, é bom lembrar, o caso era Abel e Cuca. Quem se meteu foi ele, quem voltou ontem na história foi ele. Quando ele compara, não, porque o Vitor Pereira é português, mas ele me trata... Mais uma vez, ele reforça, ele pontua a situação da nacionalidade. Então, é ele que está falando, não é a gente, entendeu? Não é situação simples de treinador A ou treinador B. Ele volta ao assunto, ele reforça, ele fala, não vou mais falar, estava ali no começo da coletiva, não vou mais falar. E continua falando, e fala do Abel. O Abel entrou na cabeça do cara. E não foi a gente que pegou e colocou lá dentro a cabeça dele. Foi ele que trouxe. O imobiliário é boa essa daí, hein? Lá atrás ele falou. Caramba, você da situação de reclamar da arbitragem. Eu nunca vi ele se incomodando com todo mundo que reclama de arbitragem. Toda rodada, todo mundo fala muito mal da arbitragem. Tem gente que sobe o tom de maneira desrespeitosa, tem gente que só faz crítica forte. E ele nunca se preocupou em falar nome por nome, nunca falou do Mano, que é um cara, né? Quanta gente fala aqui do tom que o Mano usa, de tantos outros. Ele está preocupado com o Abel. Aí ontem ele pega e vai comparar o Abel. Ele vai falar do Vitor, ele fala do Abel. Então, assim... Ele precisa também querer tirar isso. Não é só que as pessoas perguntam. Ele quis entrar nessa briga, nessa disputa. E acho que o jogo de ontem também a gente pode entender como um reflexo disso. Jorginho se preocupou muito com a briga Abel e Cuca. Jorginho se preocupou muito em responder às pessoas, respondeu até a Focincani aqui, né? Porque ele fala, o jornalista lá. Ele esqueceu um pouco do jogo, ele esqueceu a vantagem que ele tinha. Ele não vai bem no desenho dele. Ele esqueceu de respeitar o Atlético Goianiense, quando ele fala, eu quero ver vir aqui fazer... tudo que faz lá, diminui o lugar onde ele está. Então, assim, se preocupou com muita coisa e é o grande personagem embaixo dessa semana. Ele buscou isso, ninguém foi lá simplesmente. Então, assim, acho que ele precisa também começar a olhar um pouco para frente e tentar parar de ficar remoendo essa situação que ele não conseguiu sair bem. Nesse quesito aí, eu só queria dar a minha interpretação quando ele fala sobre o que eu queria ele ver fazer aqui no Atlético Goianiense. Que eu acho que depende muito da forma como você vê determinadas colocações. Você tem várias perspectivas, né? Eu acho que quando ele quis falar esse tipo de situação, ou colocou esse exemplo, em momento algum, é nada contra o Pedro, não é nada disso, nem contra o Danilo que escreveu a matéria, né? Só um pouco pensando naquilo que se vive no futebol, nos bastidores, na forma como se vive, tá? Acho que o que ele quis dizer é o seguinte... Aqui as dificuldades são maiores do que se encontra no Palmeiras. Por mais que o Atlético Goianiense tenha dado toda a estrutura para ele, todas as condições, a estrutura é diferente da do Palmeiras. Eu estou falando o que ele passou, porque normalmente é isso que se fala nos bastidores, para que as pessoas possam entender... O que ele quis dizer. O que passou na cabeça e o que passa na cabeça dos treinadores, dos jogadores. Porque é diferente. Se você joga no Atlético Goianiense, você tem uma estrutura, você tem uma forma de jogar, você tem um condicionamento de jogo. Você tem um elenco, mas não é um erro ele falar isso, porque não permite o Abel falar assim, beleza, mas eu estou no Palmeiras porque eu conquistei essa posição, um dia você chega aqui. Presta atenção, eu só estou tentando passar, porque assim... A minha experiência é muito mais de bastidores do que propriamente de pegar uma vírgula e transformar numa manchete. Claro. Entendeu? Não estou desmerecendo, como eu falei, não estou desmerecendo ninguém aqui. Eu estou só tentando passar para o que ele quis dizer. Né? Se ele está certo ou não, se ele está errado ou não, acho que cada um tem o seu juízo, a sua ideia em relação a esse tipo de coisa. Eu estou só falando que a mensagem que ele passa é o que se fala nos bastidores. É o que, se você perguntar para qualquer jogador, ele fala assim, você prefere jogar onde? No Atlético Goianiense ou no Palmeiras? No Palmeiras. E não quer dizer que você está desrespeitando o Atlético Goianiense ou está diminuindo. Sim. Entendeu? Eu estou só falando que é assim que se pensa. Mas para mim é um tiro no pé ele falar isso, Zé. É a sua opinião. Eu concordo. Eu respeito, eu não estou desrespeitando Porque imagina um atacante vira para o Hulk e fala assim... Hulk, quero ver você fazer esse número de gols que você fez aqui no Atlético Goianiense e no Atlético Mineiro. Aí o Hulk fala, beleza, joga o que eu jogo que você está no Atlético Mineiro. Mas é assim entendeu? que se pensa. Mas eu estou te falando, mas é assim que se pensa nos bastidores do futebol. Eu sei o que você está querendo argumentar. Entendeu? Estou só deixando... Tem um ponto. Claro, eu só estou explanando, porque se você analisar, muitos jogadores e a maioria dos treinadores, alguns outros treinadores, já falaram, não só do Abel, mas em outras situações.
Só que em eu outras acho- situações, eu acho que tem um ponto aí Renato, central. não, eu sei, tô só Não, entendi, tô só- perfeito. Estou colocando, Super ponto. Você tá porque colocando não seu é só ponto, o Jorginho acho que legítimo. pensa assim. Muita gente que trabalha no futebol, a primeira reação e a forma de pensar é assim, porque de fato é verdade. De fato, é verdade. Existe uma situação no Atlético Goianiense dia a dia e uma situação no Palmeiras. Em todos no os Flamengo. sentidos. É isso que eu estou dizendo. Agora, isso não impede de você fazer um bom trabalho no Atlético Goianiense e corresponder às expectativas do Atlético. Qual é a expectativa? É o 8º, o 10º, 6º? Essa é a expectativa? É um mata-mata de Copa. Não está conseguindo, é um mata-mata de Copa. É eles estão nas quartas ou nas semifinais? Semi, com nas São Paulo semifinais agora. da Sul-Americana. Um trabalho muito bom. Né? Eu acho que é esse tipo de situação que ele quis colocar. Não, em momento algum, eu estou deixando claro, em momento algum, na cabeça do Jorginho e na cabeça de qualquer outro profissional, quando ele faz esse tipo de colocação, ele quer diminuir o clube onde ele está trabalhando. Seria burrice. Aí só tem um ponto eu não para mim, acredito Zé. que o Jorginho Aí só tem um ponto quis pra mim dizer esse muito tipo de coisa fundamental. ou qualquer outro treinador. O Zé traduz, o Zé traz a visão, eu respeito, eu entendo. Não, eu tô só tem uma passando pra situação. vocês. O Jorginho não chegou ontem no futebol. Sim. O Jorginho vive, milita o ambiente, o ecossistema de futebol há mais de 40 anos, há quase 40 anos. O Jorginho também precisa entender que ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber o que ele fala. Sim, sim, sim. Ele tinha um mata-mata ontem. Ele procurou entrar na briga do Abel com o Cuca. Numa semana que o foco dele tinha que ser outro. Ele procura entrar na briga do Abel com o Cuca. Então, se ele se expressa mal, se ele se comunica mal, se ele não conseguiu traduzir o que é o papo ali de bastidor de vestiário, ele tem culpa. Porque, Zé, desculpa, ele tem que saber se comunicar, ele tem que ser muito claro para não deixar margem para essa coisa do mas lá é mole, eu quero ver aqui. Meu amigo, formula exatamente, fala de investimento, fala do que você consegue fazer, deva respeito ao seu torcedor e ao seu clube, ele tem que saber se comunicar. O tempo que ele vive no futebol e a briga que ele se propõe a entrar, ele tem que saber como é que ele entra. Entrar assim de peito aberto falando qualquer coisa para depois ter que explicar que é isso, que não é bem assim. Ele desrespeitou muita gente. E ele é macaco velho já para saber como é que se faz isso. Eu discordo disso aí. Não, mas tudo bem, você pode discordar. Eu acho que ele precisa entender como é que ele entra na briga. Eu acho que assim, é como eu falei, se comunicar também é fundamental. São perspectivas diferentes, são modos diferentes de entender a reação. Em relação ao Abel, a forma como ele reagiu ao Abel a comprar a briga, né? E eu acho que existem determinadas coisas que eu concordo e outras não, e que faz parte. Eu estou só colocando para você, assim, e aí é o meu ponto de discordância, porque no ambiente do futebol, uma coisa é viver daqui. E não, por favor, não me entendam mal. Claro. Eu não estou desmerecendo ninguém, nem quero... Eu estou só passando para vocês a experiência que eu tenho de vestiário daquilo que eu vivi ao longo da minha vida desde os meus 4 anos de idade. Existe uma forma de se pensar, de se trabalhar, de se condicionar, muito de acordo com o ambiente onde você trabalha. O que ele quis dizer é justamente isso, é a diferença que existe entre Atlético Goianiense e Palmeiras. Ele não pode, não é a todo instante que você vai embutir ou você vai querer falar, não, sabe por quê? Colocando investimento, quem que foi entrar nessa? Na hora que você faz essa... Já está embutido. É claro. Já está embutido. Você precisa dizer, quero ver treinar aqui. Não precisa dizer, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Todos nós sabemos isso. Você não acha uma casca de banana? É momento, respeito, saber como entrar. Por isso que eu falo que existem perspectivas. A forma como você enxerga isso. O Pedro enxergou dessa forma, como ele está falando, diminuiu o clube e tal. Eu não enxergo como diminuição. Eu não acho que o cerne da questão é diminuir o clube. Acho que o cerne é entrar numa briga que não é dele e também diminuir o clube. Aí é uma outra coisa. Não, aí eu concordo com você. Aí é uma coisa que comprou a briga, não comprou a gente seguir pro Flamengo. Eu só queria dizer o seguinte. E faça encano. Pode falar depois de falar. Não, vai lá, não. Agora só se decidam. Não, só porque o City tinha pedido, ele quer fechar. Depois eu fecho. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu também tenho a leitura do Zé, ele não está diminuindo de jeito nenhum o Atlético Goianiense quando ele fala, quero ver ganhar aqui, porque é o que todo mundo fala, entendeu? Eu queria ver o Jorge Jesus fazer no time tal o que ele fez no Flamengo, com esse elenco eu também faço, todo mundo fala isso. Sim. Mas a gente sabe que não faz. Que o Guardiola... Não é todo mundo que faz. Eu sei. Eu acho que essa declaração dele está embutido, como falou o Zé, todas essas coisas. É um time que está no centro-oeste do Brasil, não tem o mesmo investimento do Palmeiras, não tem a mesma mídia que o Palmeiras tem, é tudo diferente, não tem a mesma estrutura que o Palmeiras tem, é duro trabalhar lá. Por outro lado,
Outros treinadores brasileiros já estiveram no Palmeiras e no Flamengo e não conseguiram fazer o que o Jorge Jesus e o Dorival estão fazendo. Isso não é garantia de nada. Isso não é garantia de nada. Exato. O Abel pode chegar lá no Atlético Goianiense e fazer um bom trabalho. O que significa fazer um bom trabalho no Atlético Goianiense? É, de repente, bater uma final de uma Copa aí. E ele pode fazer isso aí, ele pode bater numa final agora. Ele pode bater numa final. Claro. Eu acho o trabalho do Jorginho um bom trabalho. Eu acho um trabalho honesto, entendeu? Eu acho honesto o trabalho dele, não tem problema nenhum. Em relação a comprar briga dos outros, é o seguinte, a gente tem que saber como a gente... Você sempre falou isso, né? Se comporta quando você não está no seu lugar, no seu país. Quando eu estou viajando, por exemplo, eu tento me adequar ao estilo de vida, à maneira que as pessoas lá se comportam. Eu não posso chegar dirigindo o automóvel, pegar e ficar jogando coisa para fora. Ninguém faz isso onde eu vou visitar. Ninguém faz isso, entendeu? Ninguém fala alto, como o brasileiro fala. Então eu procuro me adequar, entendeu? Eu procuro sempre me adequar. Eu acho que esse tipo de crítica que o Abel fez ao trabalho do Cuca, eu acho falta de cortesia, no mínimo. De ética, eu acho. Porque tudo bem. Se ele não estivesse trabalhando, se ele fosse um comentarista, aqui nosso, daí o Abel é comentarista, ele está nessa função de comentarista. Faz parte do trabalho dele analisar, e ele analisou. Agora, ele não é, ele é técnico do Palmeiras. Mas a análise do Cuca antes, na coletiva que foi antes da dele, não conta? O quê? O Cuca analisa o trabalho dele, a pergunta é levada na coletiva do Abel e ele responde. Ele não analisa. Ele fala assim que ele teve dificuldades. Ele montou o Sim, teve dificuldades de vencer o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou retrancado. Ele não chegou e falou assim... Com 9 anos. Aí levaram pra lá e perguntaram, foi isso? Aí ele fala, eu acho que não. Ele fala assim, não. Ele poderia ter dito não. Os dois podem ler. Ele não precisa ficar querendo dar aula. Mas aí não é uma tretinha deles? A gente não pode respeitar um dar no outro? O Cuca passou um recado, ele passou outro. Não, eu acho que o Cuca falou é algo que todo mundo fala. Olha, eu tive dificuldade, o time jogou muito atrás, eu não tive espaço para jogar, é melhor você jogar fora do que em casa, porque fora eu encontro espaço, em casa normalmente o cara fecha. Isso todo mundo fala. Foi o que o Cuca falou. Boa. Agora, o que eu não gostei, eu acho que é mais ou menos isso também que o Zé pensa, e os treinadores brasileiros, não foi só o Jorginho, o Mano também deu uma indireta, foi o cara querer ensinar futebol para o outro. Isso me incomodou, entendeu? Agora, essa foi uma visão, uma leitura que fosse um treinador brasileiro, com a fala do Abel, o incômodo é tão grande, a grita... Vamos focar no Jorginho, que essa discussão a gente teve terça também. Já, uma pinca de vez. Eu não vi. Só para pegar um exemplo... Só porque senão a gente volta na terça-feira. Só pegar um exemplo rápido, passar pro Facinho que ele quer fechar o assunto. Quando o outro chega lá e faz piadinha dizendo que estava esculhambado, todo mundo deu risada. O Mano com o Dorival ali, pô, estava esculhambado aí, eu também peguei esculhambado. Você está falando um trabalho que tem antecessor. Mas ele não chegou publicamente e disse isso. Isso aí foi captado por um microfone durante o cumprimento. Então tá falando tudo, você está na beira do campo cheio de câmera. Uma coisa é você falar intramuros. Outra coisa é você ver ali não é intramuros. Ali não é intramuros. Não, ali não é intramuros. Ali é beira do campo, cheio de câmera. Você acha isso? Eu não acho. Não, tudo bem, só estou falando que a grita não é a mesma. A grita não é a mesma. E ali tem desrespeito também, então. Aquilo, para mim, foi uma captação do microfone ambiente dos técnicos. Ele não chegou a publicamente e disse isso. Olha, eu peguei um time que estava completamente bagunçado. Eu não me lembro. Ali cabe, então. Não cabe. Essa avaliação. Você tem que tomar esse cuidado. O Abel Braga, recentemente, ele estava avaliando o trabalho do Mano, de uma forma honesta. Ele conhece o Inter, falando daquele... Ali pode, porque é de brasileiro para brasileiro. Ali tem respeito. Eu não entendo, eu não vejo essa grita quando o técnico é brasileiro. Esse é o problema para mim. A posição arrogante. Eu acho que a posição arrogante do Abel, querendo dar aula, explicar. Vai, Fazicante, fala. E eu só peço, fica à vontade, Fazicante, mas vamos focar só na notícia do dia, que é a oposição do Jorginho. Senão a gente volta na discussão de terça. E tem Flamengo, tem Fluminense. Bom, eu sou a favor do Abel não dar mais coletiva. Juro por Deus. Abel, não fala mais. Porque se você fala de futebol, você explica o que aconteceu em campo, você é criticado. E é a minha visão, tá? Vocês têm a de vocês, eu tenho a minha. Para mim, ele leu o que aconteceu no jogo. Em nenhum momento ele adjetivou o Cuca como incapaz ou insuficiente. Ele estava lendo que o Atlético estava atacando por fora e que se fosse por dentro, porque ele tinha um jogador a menos de marcação, ele estaria mais suscetível a levar o gol. Se não se pode falar de futebol, quando você ganha, lê o adversário, o que ele fez, o que você fez para ganhar. Se não pode falar de arbitragem, se não pode falar de jogador... Então, Abel, não fale mais. Se poupe, Abel. Porque fica complicado. Né? Se a gente não pode mais falar de futebol,
A gente vai falar do quê? A gente pode, então, Abel, a gente pode virar público e conversar de culinária, a gente pode falar de pizza, tudo, porque talvez seja, eu acho que o único assunto que a gente discordo pode... de você, assim, não, cara, Zé, agora eu vou falar um pouquinho. Fica dentro do futebol. Eu vou fica falar dentro um do pouquinho. futebol. Eu estou dentro do seu futebol. lado, esse lado irônico. Não, vamos falar irônico, de culinária. não. Eu estou dentro do futebol e eu quero falar. Zé, você me permite... Zé, vocês estavam falando agora, eu ouvi atentamente, a minha vez de falar. Mas fica no lado do futebol. Não, eu estou no lado do futebol. Sobre futebol, eu estou exatamente falando de futebol. Não precisa gritar. Não, então, mas então deixa eu terminar. Sim. Porque eu não interrompi ninguém. Eu não interrompi ninguém, eu quero falar. Sim, só fala baixo. Disso. Eu estou falando do jeito que eu quero falar, Zé. O meu tom é esse, tá? Sim, só fala baixo, O meu tom é esse, Zé, por favor, tá? Eu acho que as pessoas têm que parar de quererem ter regras de etiqueta para todo mundo, como o senhor Jorginho fez ontem. Tem que explicar por que em 2 visitas a São Paulo ele toma 8 gols em meio tempo, em vez de ficar preocupado com o aperto de mão do adversário. É por isso que alguns técnicos têm oportunidade, em 2, 3 anos de carreira, em clubes vencedores e são campeões, e outros que estão o triplo do tempo trabalhando à frente desses técnicos continuam querendo olhar para o quintal de andar de cima e não vão conseguir chegar lá. E são taxados eternamente como auxiliares porque não evoluem na carreira, na mentalidade. O retrato do Atlético Goianiense ontem, em campo contra o Corinthians, foi o retrato do técnico dele. Nulo intelectualmente e covarde. É simples assim, que precisa de trampolins para aparecer do que o próprio trabalho dentro de campo. Que é um trabalho que foi mal feito, está sendo mal gerido e por isso que o objetivo tem sido brigar em parte de baixo de tabela em vez de objetivos maiores de evoluir uma equipe que está há algum tempo na primeira divisão justamente buscando um lugar maior ao sol e que cada vez mais, por causa desse tipo de personagem, continua estagnado onde está. Eu vou seguir, queria só colocar rapidamente a minha colher, porque eu acho que eu estou bem no meio termo entre os pontos. Eu entendo esse lado, entendo esse lado. Para mim, onde é o erro? Todo mundo pode falar o que quiser e arcar com as consequências do que falou. Eu não vi o Jorginho diminuir o Atlético Goianiense com a declaração dele, mas eu acho que ele foi infeliz, porque quando eu, no lugar do Abel, se ele fala, vem fazer aqui no Atlético Goianiense, eu falo, não, vem você conquistar a posição de estar onde eu estou. Porque essa coisa de falar, qualquer um ganha com o Palmeiras, qualquer um ganha com o Flamengo, Felipe, existe é uma mentira. Fato e oportunidade. Só vou terminar. Bom, é uma mentira. A gente sabe que não é. Provavelmente o Jorginho não teria sido bicampeão na Libertadores no Palmeiras. Então, falar isso talvez seja também tirar um pouco o peso. E eu acho que a gente precisa entender os contextos das declarações e entrevistas. Sim. É nosso papel também, como jornalista, às vezes levar, sem ser aquele leva e traz, ele falou aquilo de você. Mas a gente faz isso, fulano de tal disse isso, e eles respondem. Eu vou lembrar o que aconteceu com o Abel e com o Rogério Ceni, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras nas oitavas. O Abel atribuiu a sorte. E perguntaram, Rogério, ele tá falando que foi sorte. Ele eu tô dando muita sorte com ele. Ganhei dele não sei quando, ganhei dele não sei quando. Isso acontece entre eles. Então, eu acho que daí buscar um pouco a ética é um pouco do toma lá da cá, de urinar no poste, assim, de marcar território. Então, o Abel pode ter feito diferente, mas falaram pra ele... Eu dei muita sorte, mas, bem diferente. Imagina você ganha dar uma aula explicando como o time adversário tem que jogar. Você ganha com 9. Diferente. Mas imagina você ganha com 9 e alguém vira pra você na coletiva, pro Sormani, que é um cara de personalidade forte. Ô, Sormani, o Cuca tá falando que é mais fácil ganhar de um time com 11 do que com 9. Você fala, manda ele plantar batata. Então ele respondeu de um jeito. É o que eu acho. Mas enfim, agora a gente tem que seguir para falar de Flamengo. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas.